Tá, vamos apresentar. Meu nome é Juliana Catinin, eu sou professora de música no município do Rio de Janeiro e eu acabei de concluir o mestrado em etnomusicologia. O tema do meu mestrado é sobre o rapper como intelectual orgânico. Para compor o meu mestrado, eu comecei a pesquisar sobre o rap na zona da Leopoldina e os artistas de rap, mais especificamente o New MC. Nova década de decadência, trago vacina pra fortalecer a desobediência. Sobre o destroço dos planos que desabaram, hora de se ligar naquilo que importa de fato. Então, eu me chamo Nilton Souza, acho que mais conhecido aí publicamente como New MC. Eu sou de Irajá, zona norte do Rio de Janeiro, e faço rap basicamente há uns 10 anos, né? O rap pra mim, ele chegou de uma forma como o lugar pra ter voz. Eu sempre me vi como uma pessoa ali muito imaginativa, muito criativa ali. Eu sempre tive uma coisa com gostar de escrever e colocar essas ideias de alguma forma, né? E na época, os amigos, todo mundo junto ali, a gente começou a frequentar ali as festas. E o amigo Léo, né, ele pilhou assim, falou, pô, vamos cantar e tal, vamos fazer rap, pá, não sei o quê. Aí vinha com essa provocação. E na época eu me sentia muito tímido, né? Acho que a gente cresce com isso, né? Uma vez eu ouvi sobre isso, que na verdade a gente não cresce nem que sejamos tímidos. Na verdade a gente é intimidado, né, pelo mundo, né? Porque, enfim, essa coisa de você chegar e falar, né, uma coisa que não é dado esse direito pra gente, né, que, enfim, pessoas pobres, pessoas pretas, pessoas que vêm de lugares de periferia, de subúrbio, favela. E no meio de toda essa trajetória que foi se desdobrando ali e tal, um dia eu tava no Rock em Movimento, que é um evento lá na Maré, né, feito pela cena de lá, de bandas, né. Alguns dias depois que eu me apresentei, a Juliana veio falar comigo na rede social, falou que tinha curtido meu trabalho e tudo mais. Eu conheci o Nil num trabalho de campo, na época que eu era pesquisadora junto com Musicultura, na Maré. Enfim, e foi uma parada bem legal, né? A gente se conheceu depois, ficou trocando ideia e tal. Eu fui fazer meu mestrado na Universidade Nova de Lisboa. Eu ainda não tinha decidido qual era o tema que eu ia pesquisar, porém, quando eu entrei no avião, eu estava muito com a ideia de pesquisar coisas sobre emancipação, temas que levassem a esse caminho. Pensando nesse tema de emancipação, acho que um autor que trata muito sobre temas culturais, sobre hegemonia e, nesse sentido também, emancipação, de como que os trabalhadores iriam se emancipar. Enfim, é o Antônio Gramsci. Eu li um trabalho, tive contato com um trabalho do Rogério Silva. Ele fez um doutorado na Unicamp e o tema do doutorado dele é colocando, né, o Mano Brown, do Racionais MC, como intelectual orgânico. Essa ideia do intelectual orgânico ficou na minha cabeça. Eu tinha já contato com as leituras do Gramsci, porém nunca tinha pensado em usar isso para música. Então, chegando lá em Lisboa, fazendo as disciplinas de mestrado, sofrendo, eu decidi que eu ia fazer sobre o rapper como intelectual orgânico no Rio de Janeiro. E assim eu entrei em contato com o Nil e a gente começou a construir juntos esse trabalho desde então. Chapa quente, sangue frio, 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 chapa quente, chapa que. O intelectual orgânico, para Gramsci, difere um pouco da ideia de intelectual que a gente tem em mente, né, do intelectual engravatado, nos seus gabinetes da academia, sem um contato direto com a população. O intelectual de Gramsci é um intelectual preocupado justamente em levar a crítica para as pessoas, em ajudar as pessoas a se emanciparem. Então, para Gramsci, o intelectual isolado, achando que não tem influência, achando que está isento de opiniões que fica gravado em nós, né, pela ideologia
dominante que a gente vive, né, a hegemonia que perpassa a nossa vida, que a gente não pode se desvincular disso. E ele dá como contrapartida a ideia do intelectual orgânico. Mas o que para Gramsci significa o intelectual orgânico? Ele coloca o Partido Comunista Italiano como intelectual orgânico. É um coletivo que está ali para os trabalhadores, agindo, toda a intenção dele, o agir e a parte teórica é para os trabalhadores. O Gramsci entende que todo mundo assim está meio que imerso ao senso comum, mas existe o bom senso, enterrado em várias camadas do senso comum, né? Existe o bom senso ali em todo mundo. Todo mundo sabe que é explorado, assim, você não precisa falar com um motorista de ônibus que ele é explorado, ele sabe disso. Porém, ele trabalha muito a questão do consentimento, que a sociedade, além de moer a gente, assim, deixar de sem tempo para pensar outras coisas, ela meio que trabalha com ideologia. Então, o intelectual orgânico seria aquele que ia quebrar essas camadas de senso comum e levar as pessoas a pensarem criticamente. Esse título, né, intelectual, né, orgânico, né, e aí pensar intelectual orgânico contra-hegemônico, né, isso é uma parada muito doida, assim, pra mim, porque, bom, primeiro que historicamente é um título negado, né, pra gente, né, de pensar, enfim, minimamente as classes populares, né, pensar, que consequentemente, em grande maioria no Brasil são as pessoas pretas, e aí pensar no rap, né, que, enfim, é justamente as pessoas que crescem ali, né, à margem ali, né, às margens do que é instituído ali enquanto o padrão da sociedade, né? Então, enfim, pensar um intelectual que anda de short, de camiseta, tem dread, fala gíria. Uma das formas de se comunicar é quando pede para as pessoas jogarem a mão pro alto. Então, isso pra mim foi uma parada muito doida, assim, eu fiquei uns dias assim, rumando sobre isso na cabeça. Até que eu falei, cara, é isso, é esse desafio que a gente tem, como que a gente vai fazer isso aí? Eu frequentei vários eventos que o Nil participava, a gente pensava juntos, a gente se encontrava para conversar. E aí a Juliana começou a me acompanhar nos eventos e tal, que eu estava fazendo. Foi um processo de quase um ano, assim, dessa troca que estava ali, né, intensa ali sobre o processo da pesquisa. E já na reta final, assim, mais ou menos, eu lembro dela falar, né, da coisa que, pô, ela ia apresentar, né, isso lá em Portugal, né. Então ela estava começando o processo para pensar um retorno para lá e principalmente começou a me pilhar, assim, falar, cara, tu tem que ir também. Uma coisa que eu queria fazer faz todo sentido com as ideias de Gramsci, de colocar as coisas em prática e junto com a teoria, é a questão de praxis, de fazer coisas além do meu trabalho formal, escrito, que eu vou apresentar para a universidade, fazer coisas mais práticas. Durante o processo ali da dissertação, uma das provocações ali que a Juliana trouxe foi de fazer uma oficina de rap na escola que ela estava dando aula, né? Que é um CIEP lá dentro da Maré, né? Que no primeiro momento fomos eu e Juliana ali fazendo corre ali da oficina, né, e tal. Foi uma troca bem legal com os alunos, né? E no segundo momento que a gente fez, o perigo também foi comigo, né? Mostrei que podemos fazer sem deixar de ser o que nascemos pra ser. Basta você querer abrir a mente pra se ligar. Que eu não vim pra repetir, eu vim pra diferenciar. Meu nome é Perigo DJ, mais conhecido como DJ Perigo. Tô no corre aí já fazia uns 10 anos já, por incrível que possa parecer. Quando eu me vi com 18, 19 anos, já era DJ, desde os 14, fazendo parte de um coletivo chamado BGK, que não só falava de skate, mas também falava da inclusão do rap naquela parte da sociedade ali onde só tem prédio, onde só tem galera, né? E quando eu fui ver, eu tava participando de rolês muito mais sérios, me apresentando com grupos de dança, através da minha irmã, e conheci o Passinho Carioca, que através do Passinho Carioca conheci a Arena de Cro, que é onde eles são residentes, e hoje eu também me tornei residente de lá. E de lá conheci vários artistas, VN, André, Neguebit. Conheci também um artista de rap, o Nil de Souza. E no meio disso tudo, por incrível que possa parecer,
o Nil me mete numa oficina no CIEP da Maré. Nessas oficinas, a ideia é fazer as pessoas pensarem, os alunos, né, no caso, meus estudantes, pensarem criticamente questões do dia a dia, do cotidiano local. Os meus alunos são alunos da favela da Maré, então o cotidiano deles não é um cotidiano fácil. E levar a oficina de rap como forma deles se expressarem foi algo muito interessante para eles fazer eles pensarem o dia a dia deles e questões da convivência com os pais, convivência na escola, convivência com o mundo ao redor também da favela. Então, são muitas coisas interessantes. Além, de, claro, da gente explicar um pouco sobre, no caso o Nil, explicar um pouco sobre o hip hop, o fazer dele de rapper, ele como artista. Chega nesse momento, né, que a gente consegue fazer uma oficina num formato bacana, que tem essa parte teórica de passar essas ideias, a parte prática, que a gente provoca, a partir do que a gente trocou, provoca eles para que eles se expressem, e o momento que a galera se apresenta, todo mundo se apresenta, e depois a gente termina cantando todo mundo junto. Depois de terminar a parte escrita da dissertação, chegou a hora de apresentar na banca, e para isso eu não queria, né, ir sozinha apresentar um trabalho que foi construído num coletivo. Eu escrevi a dissertação sozinha, porém as ideias que surgiram ali não surgiram sozinha. Então não faz tanto sentido eu apresentar como detentora do conhecimento, e nem é isso que eu prego na minha escrita. Então, nesse sentido, eu queria viajar, né, junto com o Nil e com o Perigo para Portugal, que é onde eu tinha que apresentar minha dissertação, para estarem lá junto comigo na banca para fazer uma apresentação na faculdade com as músicas, enfim, apresentar um pouco do trabalho deles lá, e não só na faculdade, mas fazer interação com lugares que rap é muito forte lá. Mas antes de a gente ir para Portugal, rolou toda um projeto, toda uma campanha, né, todo um corre para que essa viagem acontecesse. A gente não tinha grana para bancar. Então a gente foi através de uma vaquinha, fazendo os eventos aqui e acolá, entrando em vários lugares, fazendo eventos em vários lugares, faculdades, universidades. Aí decidimos fazer o baile do Nil. Já estava conhecido, já estava rodado, bora fazer um baile, bora. Aí metemos um baile, só que ele achou que não ia dar bom. Aí deu bom pra caralho. Acabou que juntou com a necessidade que tinha a partir da vaquinha, né, que era de levantar recursos para essa viagem. Foi o baile, né, baile do Nil, que sou eu, o Nil. Deu tão bom que a gente conseguiu ir, mano. Foi um evento muito interessante, porque era um evento para arrecadar dinheiro para a viagem,
Porém, foi muito além. E a Juliana teve um momento de fala ali pra, enfim, contar, né, o que ela estava querendo fazer com esse trabalho, né, dela, essa pesquisa, a dissertação. Então foi uma parada bem legal que a gente conseguiu criar também. Enfim, foi legal porque lembro das pessoas irem falar com ela depois e trocar ideia. Acredito muito em outras possibilidades para eventos de música mesmo, né, que a gente pode aprofundar outros debates, né. Acho que a gente, principalmente o rap, né, ele é muito verbal, né, é uma coisa muito verbal, então a gente pode disparar vários debates a partir de um rap e ao mesmo tempo a gente pode conversar sobre isso nos espaços de encontro. O Gramsci até fala que o intelectual orgânico, ele tem que ser dirigente, né? Que é a mistura do especialista com o lado político. Então, nesse sentido, eu acho que mais uma vez, né, de maneira coletiva, de maneira orgânica, foi levado essa crítica para as pessoas. Foi levado o lado, né, tipo, especialista de juntar temas importantes com o lado político também, de fazer algo engajado. E aí a gente fez esse evento, né, a gente conseguiu de alguma forma levantar alguns recursos. Aí a gente foi a Portugal, voando, voo internacional, primeira vez indo de avião. Foi algo que a gente fez todo esse movimento, né? Fizemos a visita técnica no dia anterior à defesa e no dia da defesa a Juliana recebeu um e-mail falando que não ia poder ter apresentação porque eles já estavam começando nossa apresentação musical, porque eles já estavam começando a reduzir o número de eventos ali, as atividades. Chegando lá, a pandemia se instalou e nós ficou restrito. Conseguimos apresentar a dissertação da Juliana Catinin, que esse era o propósito oficial de estar lá, fazer parte desse momento da apresentação da Juliana. Jamais imaginei que estaria em Portugal, sentado dentro de uma universidade de Portugal, vendo uma galera falar muito sério sobre música. E aí eu acho que isso tudo só vem ali pra, enfim, acho que de alguma forma, ou de várias formas na verdade, a gente subverter o que é essa coisa do que é intelectual, né? Do que é ser intelectual, né? E do que é de fato estar ali em espaços de educação, né? Acho que o que é estar numa escola, o que é falar, trocar, partilhar conhecimento, né? Eu acho que tudo parte dessa subversão que a gente faz e que, no fim das contas, é a forma que a gente encontra para existir, né? Acaba sendo uma subversão para afirmar uma existência, né? Ele suga nosso sangue e cospe quando convém. Fascista miliciano, diz que é cidadão de bem. Carne preta nesse açougue, a mais dura que se tem. Pergunta que não se cala quem, parasita quem. Ele suga nosso sangue e cospe quando convém. Fascista miliciano, diz que é cidadão de bem. Carne preta nessa porra, a mais dura que se tem. Pergunta que não se cala quem.